todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23. Vimos que não conseguimos guardar e cumprir a lei de Deus integralmente, pois ainda somos manchados pelo pecado. Então, diante disso, qual é o propósito da lei de Deus para nós? É à luz das Escrituras que iremos responder a esta pergunta em A Bíblia Responde. Já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Leiamos o que nos diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. A lei de Deus nos ajuda a conhecer a Deus. Quando compreendemos a lei que o Senhor nos deixou em sua palavra, conseguimos perceber claramente o seu caráter e seus atributos, sua santa vontade e como Ele é. Mas Deus também, por meio de sua lei, se revela por meio de tudo o que fez. Leiamos mais uma vez a palavra do Senhor, o que nos diz o salmista. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Salmos, capítulo 19, versículos de 1 a 4. A lei de Deus nos revela especialmente o caráter de Deus e suas qualidades morais. Porém, a moralidade que estou me referindo aqui não é arbitrária, ou seja, não é algo forçado. Deus não nos manda fazer coisas arbitrárias. Leiamos mais uma vez a palavra em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Sendo assim, quando estudamos a lei de Deus, a sua palavra, vemos claramente uma exibição do caráter de Deus, ou seja, que Deus é perfeitamente santo e justo. Isso nos leva a compreender que a lei de Deus nos revela ainda a nossa natureza pecaminosa. Apesar dos filhos e filhas do Senhor serem, de alguma forma, desejosos da obediência, enquanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais ela nos revela a nossa pecaminosidade diante da santidade do Senhor. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos deixa claro isso em sua carta aos Romanos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 19, 20. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos, capítulo 7, versículo 7. E claro, se reconhecemos que somos pecadores por meio da preciosa lei santa de Deus, certamente reconhecemos e entendemos as nossas necessidades.
quais seriam essas necessidades? Bem, poderíamos citar aqui necessidades de caráter íntegro, moral e, claro, de nossa obediência. Mas, dada a nossa natureza pecaminosa, compreendemos a maior de nossas necessidades, a de alguém que possa cumprir a lei por nós e em nós. Leamos mais uma vez o que nos diz o apóstolo Paulo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos de 21 ao 24. É isso mesmo. A lei de Deus, a sua palavra, é um espelho que revela quem Ele é, quem nós somos e a necessidade que temos de um Redentor e Salvador em nossas vidas. Nós vamos falar mais sobre o nosso Redentor. Mas antes, é importante nos aprofundarmos em um outro ponto: o pecado. Nós já citamos várias vezes o pecado ao decorrer dos nossos encontros. Mas o que é pecado? Será que é só a desobediência à lei de Deus ou vai além disso? Bem, eu terei o maior prazer em responder a essa pergunta, mas será em nosso próximo encontro, pois a Bíblia responde. Até lá! Olá pessoal, que bom que essa mensagem nós podemos aprender um pouco mais das verdades de Deus para a nossa vida e principalmente entender o quanto a sua palavra, a sua lei é importante para as nossas vidas. Primeiro, para conhecer mais sobre o próprio Deus, Criador da lei, Criador da palavra santa. Depois, conhecer mais sobre quem somos nós, a nossa condição de pecadores.
e principalmente na necessidade de conhecermos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, agradecendo a Deus por este momento tão importante que Ele nos concedeu no dia de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão precioso, no aprendizado da Tua Palavra. Meu Deus, através dessa mensagem, através até mesmo dessa música, desse louvor que nós podemos ouvir, Senhor. Ó doador de toda dádiva, Tua lei nos revela o que é justo. Embora ela nos condene, por meio dela sabemos quão grande é Tua santidade e como é perfeito o Teu Filho. Embora não consigamos cumpri-la, que sempre possamos dar graças e louvor por Tua lei, regozijando-nos de que temos um Salvador. E é em nome dele que nós te pedimos por tudo e desde já te agradecemos. Amém. Amém, gente. Até o próximo encontro.